Olá, boa noite, minha gente querida, gente boa. Você que sempre está conosco todas as quinta-feiras, estudando a palavra do Senhor, escutando as reflexões que estamos trazendo nesse dia maravilhoso de quinta-feira à noite, às 18h30. Volto a dizer que é uma felicidade, é uma alegria imensa ter vocês conosco. Sejam bem-vindos a mais uma palestra, a mais um tema relevante que estamos trazendo nesta noite para podermos falar da perspectiva bíblica. Eu quero que você não saia daí. Convide seus familiares, compartilhe essa live, compartilhe para os seus amigos, seus grupos de WhatsApp, para estarmos juntos, estudando um pouco da palavra do Senhor. Eu me chamo Abidênigo Felipe e quero apresentar para você nesta noite o tema comer ou não comer. Bem sabemos que muitas pessoas lutam contra a obesidade, outras lutam com a sua magreza, outras fazem de tudo para obter um corpo saudável, um corpo com uma estética, podemos dizer assim, mais perfeita. E muitas vezes temos essa inclinação para estar fazendo de tudo. E uma das coisas que nós fazemos muitas vezes é pecar contra o Senhor. Sim, pecamos também na nossa alimentação, quando nos alimentamos mal. Então, quero trazer este tema hoje à noite, saber o que é que a Bíblia fala sobre essa perspectiva da alimentação em nossa vida. Para isso, eu quero convidar o nosso pastor De Araújo, que sempre está conosco, trazendo essas reflexões, esses estudos, essas palestras. Convido o pastor De Araújo a se fazer presente mais uma vez. Pastor De Araújo, tenha uma boa noite, que o Senhor possa usar a sua vida como um canal, um instrumento de bênção para transmitir aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Passo a palavra ao Senhor mais uma vez. Boa noite, meu querido. Boa noite a todos. Uma imensa alegria estar com vocês aqui. Vamos, então, falar desse tema muito importante que faz parte da vida de todos nós. O que a Bíblia tem para nos dizer a respeito deste tema, né? O que é que a Bíblia tem a nos falar, e é isso que nós estaremos buscando agora nessa noite, e eu tenho certeza que vai ser muito produtivo, e eu espero que você esteja aí comigo até o final. Nós vamos, primeiramente, entender uma coisa que é muito importante. A Bíblia fala, de fato, muito, e começa desde ali o Gênesis, que coloca a alimentação como provisão de Deus e a alimentação como a nossa responsabilidade. Esse é um conceito importante que você precisa, neste início, você compreender. A responsabilidade de Deus, é a provisão do alimento. Deus promete alimentar não somente as aves, os animais do campo, mas alimentar o seu povo. E Deus tem cumprido essa promessa. Agora, cabe a nós a alimentação. O que comemos, como comemos, a quantidade e assim por diante. A nossa cultura valoriza certos padrões de beleza e de uma forma muitas vezes contraditória, porque a mesma revista, o programa de televisão que fala em um padrão de beleza, mas magro naquele mesmo canal que passa a receita de comidas gostosas, né? Uma propaganda de um sanduíche e assim por diante, trazendo confusão à mente das pessoas. E nós precisamos, então, buscar essa resposta na palavra de Deus, e é isso que vamos fazer. É claro que não precisa muita explicação para dizer que comer de forma descontrolada faz mal à saúde e ainda agride o templo do Espírito Santo, se constituído um pecado. Comer de menos, da mesma forma. Então, se sabemos disso, por que fazemos? Né? E essa é a questão que eu quero conversar com você aqui nessa noite. Se sabemos que comer demais não é saudável e comer de menos também não é, porque muitas pessoas se enveredaram por esse caminho e estão aí agora sofrendo, precisando de ajuda e muitas vezes até pondo em risco a própria vida. Algumas pessoas colocam essa responsabilidade, vamos dizer assim, nós aprendemos que a provisão do alimento é Deus e a
a alimentação é nossa responsabilidade, algumas pessoas colocam isso, muitas vezes, de uma forma externa. É um comportamento determinado de algo que aconteceu na infância, outro fala-se que trata-se de uma doença, diz que a raiz do problema é ter crescido em uma família disfuncional, outros dizem que é o próprio diabo que tem obrigado a praticar esse excesso ou essa escassez, vamos dizer assim, de alimento para a própria vida, outros colocam na baixa autoestima e assim por diante. A verdade, queridos, é que as pessoas acabam colocando esse problema sempre em um fator externo, esquecendo que, na verdade, o que precisamos tratar é o nosso coração. Nós não vamos ficar livres de apelo a padrões de beleza, você vai estar, se você não assiste televisão, vai passar de frente de uma vitrine, vai andando pela rua, ver em algum lugar, nós vamos ficar livres, você vai ver comidas gostosas expostas em algum lugar, e assim por diante. Nós temos que tratar, então, o nosso coração, e então procurar resolver essa disfunção da nossa responsabilidade com a nossa alimentação. Comer adequadamente, comer coisas agradáveis, e assim por diante. Vamos a uma ilustração que Jesus traz para nós, e ela vai ser muito útil para a nossa discussão aqui nessa noite. Em Lucas, capítulo 6, no versículo 43 ao 44, Jesus faz uma linda ilustração e diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros e nem de abrolhos se vidimam uvas. Essa é uma ilustração de Jesus e nós vamos aplicar essa ilustração em relação à comida, procurando os fatores externos, a questão da qualidade de vida e a questão da raiz desse problema, de onde, de fato, vai determinar o fruto. Vamos prestar atenção. Imagine que o calor do sol influencia para amadurecer o fruto, não é verdade? Se você tem um pé de fruta, você pode observar isso. Uma manga que está exposta ao sol, ela pode mudar de cor, ela pode ficar diferente. O fruto que brota pode ser bom ou um mau fruto. Aí é a qualidade de vida. Quer dizer, você pode ter uma boa qualidade de vida ou você ter uma má qualidade de vida, que é o fruto que é produzido por esta árvore. E as raízes dela representam o quê? Ora, é o coração, é aquilo que determina, na verdade, a qualidade do fruto. Jesus disse que o sol, as influências externas, não podem determinar a qualidade do fruto. Pode até mudar a cor, mas ele diz que uma árvore boa vai produzir bons frutos, e a árvore má vai produzir maus frutos. E ainda ele dá um exemplo, dizendo que não se colhem figos de espinheiros, nem de abrolhos se vidimam uvas. Vamos aplicar isso na nossa vida. Como está a sua alimentação, a sua saúde, que é a qualidade de vida? Nós temos influência, você está influenciado no meio de estresse e tudo mais, mas o que vai fazer a diferença é como está o seu coração. Muitas pessoas, quando estão ansiosas, elas tendem a comer demais, afetando, então, o fruto, que é a qualidade de vida, e outros problemas do cotidiano. Vamos aplicando isso, mostrando um a um. Vamos ao calor. Os hábitos de família, alimentação pouco saudável, costume de lidar com os conflitos se refugiando, comendo, né? Sucesso baseado na estrutura corporal. E então, se você nasce dentro desse contexto, isso representa aqui o calor, atividades externas que está atuando sobre a sua vida, imaginando que somos, então, essa árvore. As vozes, imagens da cultura de massa e da cultura da nossa tribo, do lugar onde estamos, definindo padrões de belezas, de gosto, de sabores e assim por diante. Então, veja que a comida está presente aí no nosso cotidiano. E o calor aqui, que representa essas atividades externas, estão à nossa volta exercendo influência. Mas veja, nunca determinando. Por isso que nós devemos focar no problema no nosso coração.
Veja as pressões e responsabilidades da vida diária, como escola, trabalhos, relacionamento, vida afetiva e outras. Isso tudo exerce uma pressão muito forte. Algumas pessoas, quando estão muito estressadas, elas tendem a comer mais e elas perdem o foco. E elas não agora controlam na sua responsabilidade aquilo que ficou sobre ela, que é a alimentação. Lembre-se, o alimento é responsabilidade de Deus. A alimentação, como nos alimentamos e o que comemos, é responsabilidade nossa. E tem uma resposta bíblica para isso? Sim, tem. Você está sendo tentado em um momento de estresse a comer compulsivamente? A Bíblia diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Veja, nunca diga, mas eu não dou conta, quando estou estressado eu como mesmo. Não, a Bíblia está dizendo, você pode sim. Não há nenhuma tentação que seja desumana, nenhuma tentação maior do que a estrutura que Deus conhece que existe em você. Na verdade, quando você diz que não deu conta, na verdade é uma desculpa, na verdade, que você está dando para um não controle daquilo que deveria estar sob controle. Então, quando nós fazemos isso, devemos confessar o nosso pecado e pedir graça a Deus para não permitir que esses fatores externos estejam interferindo no nosso ato alimentar. O salmista diz no Salmo 119, o salmista diz no versículo 67, antes de ser afligido, andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Veja, quando nós nos embebedamos na palavra de Deus, nós corrigimos os modos errados que tínhamos como modo de vida no nosso cotidiano. É a palavra de Deus. Você conhece essa palavra e essa palavra te auxilia a não mais viver de forma errada. E não só em relação a outras condutas, mas em relação à própria responsabilidade com a sua alimentação. Cuidando do corpo, que não é seu, mas é templo do Espírito Santo. Falamos, então, das circunstâncias externas agindo nessa árvore, que aqui na analogia de Jesus, somos nós. Vamos aos frutos. O corpo. Peso acima ou abaixo do adequado, flutuação do peso, fraqueza, cansaço, alteração do ciclo menstrual para as mulheres, impotência sexual para os homens. Isso tudo está relacionado aos frutos que você está colhendo. E nós aqui estamos vendo frutos maus. E Jesus disse que uma árvore boa não pode produzir frutos maus. Então, tem alguma coisa na raiz dessa árvore que precisa ser tratado para que ela possa produzir bons frutos. Então, esses frutos aparecem no corpo, aparecem nos relacionamentos. Você pode se tornar uma pessoa agora isolada, porque você percebe que seu corpo não está adequado aos padrões sociais, engano sobre o quanto e como come, é uma culpa lançada sobre os outros e até sobre você mesmo. Você pode desenvolver culpas. Você agora, depois que foi vencido pelo anseio de comer, você agora sofre, você se culpa de não ter vencido aquele desejo que se tornou incontrolável. Então, veja, os frutos se manifestam no seu corpo, no seu relacionamento, no uso do tempo e do seu dinheiro, tempo desperdiçado pensando em comida, em aparência, gastando demais, na sua mente, como eu já falei, com desculpas, né, nas emoções, ansiedade, frustrações, e assim por diante, até influenciando o aspecto da vida espiritual, uma falta de gratidão a Deus, oração relacionada relacionada àquilo que você deseja, e você vai perdendo o foco, e você vai se tornando uma pessoa cada vez mais isolada e triste, porque os frutos são frutos que não têm dado uma boa qualidade de vida. Muito bem, Jesus diz em Mateus 7,17, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. E quando nós estamos produzindo maus frutos, o problema está na árvore. Veja o que Jesus está dizendo.
O problema está em nós, e nós precisamos resolver esse problema. Não adianta ficar botando culpa nos outros, né? No sol, nas questões externas, como eu já falei. O problema está em nós, e nós precisamos resolver esse problema. Eu não estou desconsiderando aqui problemas que são relacionados a questões hormonais, questões que, de fato, influenciam, mas elas não podem determinar. Elas não podem determinar a nossa qualidade de vida. Confiando no Senhor, nós podemos vencer qualquer uma dessas tentações e buscar uma vida saudável. É isso que diz a palavra de Deus, e nós precisamos confiar nela. Vamos às raízes, nós já estamos aqui para uma aplicação final. E quando queremos que uma árvore boa dê bons frutos, nós temos que cuidar de quê? Das raízes. Então, nós precisamos cuidar do nosso coração. Como é que está o seu coração hoje? Talvez o seu grande problema é o seu coração. Seu coração precisa ser tratado. Talvez você construiu alguns ídolos no seu coração e agora você está tentando satisfazer a eles, né? Então, nós precisamos sempre levar em conta que o nosso coração ele é enganoso, difícil de compreender e que só a palavra de Deus pode nos ajudar. Veja o que diz Jeremias 17, do 9 ao 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? É o Senhor que esquadrinha o coração e o prova os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Veja que aparece mais uma vez os frutos das nossas ações aqui, quando se refere ao coração. Então, é muito importante ver que pensar a nossa vida como uma árvore, onde existe o coração, que são as raízes, que existe as folhas que absorvem toda a influência externa, aqui calor, o sol, e nos casos a influência da nossa mídia, a influência da nossa cultura, e o fruto, que é a qualidade de vida que colhemos dele, que pode ser bom e pode ser mau. Em relação à alimentação, não é diferente. Quando eu me alimento, o fruto, o resultado disso, é um bom fruto ou um fruto mau? Para resolver isso, onde está a resposta? Nas raízes, que é o nosso coração. Só que ele nos engana. Ele nos engana, porque ele depois do pecado, é envolvido por uma corrupção. E então nós precisamos da palavra de Deus, como você está ouvindo nessa noite, que vai destravar todo o engano, e você vai reconhecer que há uma responsabilidade sua e que você deve assumir para fazer a coisa certa, para que os frutos bons venham surgir na sua vida. O coração se enche de muitos ídolos do prazer social, do prazer pessoal, né? Sempre estão dizendo, eu preciso me divertir, eu preciso me reunir com pessoas, e quando me reúno eu gosto de comer muito. Ora, queridos, nós não precisamos comer muito, nós comemos para viver, nós não vivemos para comer. Isso é algo importante para mim e para você. Comer é muito agradável, sim. Além de Deus nos conceder o alimento para nos sustentar, ainda nos deu o prazer de sentir o sabor. Mas isso não pode ser maior do que a responsabilidade de cuidar do templo do Espírito Santo que há em nós. Isso é importante, queridos, e precisamos vencer o ídolo da perfeição. Eu quero ser assim porque esse é o padrão desse tempo. A questão aqui, Deus não fala se você tem que ter mais peso ou menos peso. A Bíblia fala que você tem que ter saúde. Saúde, cuidar desse templo, zelar por ele. E, claro, que muitas vezes a alta de peso exagerada afeta a saúde. A magreza exagerada afeta a saúde. Então, aonde está o limite? Está em você fazer exames e verificar como está esse fruto que você está produzindo. E aí você vai, pela palavra, encontrar todo o suporte para vencer qualquer um desses. Obesidade ou essa questão de peso, está abaixo do peso que é conveniente para o seu próprio corpo. E nós vamos terminar por aqui, queridos, e você vai poder fazer a sua pergunta e eu terei grande prazer de responder falando desse tema, comer ou não comer. Ora, você precisa comer para estar saudável. É responsabilidade nossa a alimentação. E é responsabilidade de Deus
a nossa provisão. Sejamos responsáveis naquilo que Deus coloca sobre a nossa responsabilidade. Falamos que somos, pela analogia de Jesus, uma árvore. A árvore tem suas folhas, o seu caule, né? O caule com as folhas, a raiz, e os frutos que ela produz. O principal da árvore são as raízes. Se elas estiverem bem tratadas, produzirão bons frutos, independente da influência que está à sua volta. Assim será com você. Se você estiver bem, com certeza você saberá o limite da alimentação necessária, o tipo do alimento, né? A qualidade de cada um deles, e produzirá frutos maravilhosos para a glória de Deus. Que Deus possa aplicar essa palavra ao nosso coração e voltamos para ouvir as perguntas, se você tiver. Que Deus possa estar te abençoando. Muito bom, pastor. Uma alegria sempre estarmos aqui tratando de assuntos pertinentes, de assuntos onde a gente percebe-se que a palavra de Deus, ela não precisa da atualização, ela é atual. A palavra do Senhor, ela compõe todo o necessário para a gente viver, de todos os âmbitos, ou seja, qualquer assunto em que faz parte da nossa vida, a palavra do Senhor trata com precisão. Pastor, eu quero fazer uma pergunta aqui, na medida que o senhor ia ensinando isso, explanando esse assunto, me veio um texto da palavra do Senhor, que quem escreve é Paulo, o apóstolo Paulo, que ele fala acerca das comidas, dos alimentos sacrificados aos ídolos. Como o tema é comer ou não comer, eu queria fazer a seguinte pergunta. Eu posso comer um alimento que é sacrificado a ídolos? Sim ou não? Muito bem, queridos, essa é uma pergunta boa. Nós temos a questão da comida sacrificada a ídolo que você sabe que foi e a comida sacrificada a ídolo que você não sabe que foi. E aí nós não estamos falando só de carne, né, lá do mercado, nós estamos falando de toda a alimentação que chega à nossa mesa. Veja o contexto hoje, o nosso contexto. Hoje nós podemos estar comendo em Caicó um morango que veio da região lá do Centro-Oeste. Então, nós não sabemos, de fato, a origem do alimento. Também não vou saber se aquela comida foi consagrada, de certa forma, no momento da sua produção. Que é, dentro do contexto do apóstolo Paulo, havia os sacrifícios de comidas naquela época, e aquilo que sobrava daquele sacrifício, eles disponibilizavam no mercado, e as pessoas iam e compravam, e começou-se a haver uma preocupação se isso faria bem ou faria mal, e faz a pergunta para o apóstolo Paulo. Então, aquilo que é consagrado a Deus, ela com certeza, não estando contaminada, não fará mal. Mas há uma questão de consciência, há uma questão de escândalo que deve se considerar. Então, por exemplo, eu dificilmente me sentiria tranquilo no sentido de chegar no meio dos irmãos, dizer, meus irmãos, eu passei ali, encontrei um despacho e estou trazendo essa galinha aqui para a gente comer. Eu acredito que isso não traria edificação. Embora aquela comida pudesse não fazer mal, mas ela não traria nenhuma edificação. Haveria alguns problemas de consciência, algum problema de escândalo e assim por diante. Então, o importante na alimentação, primeiramente, que ela seja saudável, Esse é um ponto importante. Essas questões, se ela foi consagrada ou não, se essa informação chegou até nós e, por uma questão de consciência, você quiser se abster, é bom que faça. Né? Agora, se você tem tranquilidade e aquilo não está afetando a vida de outra pessoa, é uma questão de adiáfora, uma questão de tanto faz, e você, na sua consciência, pode escolher. O que eu quero dizer é que um mundo onde há uma disponibilidade como nós temos, nós hoje podemos escolher. Agora, em alguns momentos de escassez, o povo de Deus chegou a comer cabeça de jumento, chegou a comer comidas que não estavam dentro de um padrão da época, mas a escassez os levaram a isso. Mas não é o caso de hoje. Graças a Deus, hoje nós podemos escolher com tranquilidade, então podemos sempre escolher o que é melhor. Como eu disse inicialmente, querido Filipão,
Felipe, a responsabilidade é nossa aí. A responsabilidade de Deus é suprir o alimento. Nós é que temos que ter essa responsabilidade, essa consciência, esse cuidado pessoal e o cuidado com aqueles que estão à nossa volta. Ok. O presbítero Silva aqui, ele destacou ele colocou aqui, muitas vezes é a ansiedade, o fato de comermos muito ou de nos abstermos da alimentação. Ele tocou aqui no tema da ansiedade, que já foi debatido aqui em uma das quinta-feiras, né, o tema ansiedade, mas eu queria que o senhor desse uma rápida palavra sobre isso, sobre a ansiedade e esse fato de estar envolvido, ligado com a alimentação. Isso. Teologicamente, nós tratamos a ansiedade dentro do aspecto do coração. Essa parte que, na nossa palestra de hoje, é apresentado aqui naquela analogia de Jesus da árvore com as raízes. Está no coração a ansiedade. E, de fato, ela vai influenciar se o fruto é bom ou se o fruto não é bom. Então, de fato, a ansiedade interfere na questão de comer demais ou comer de menos. Algumas pessoas, quando estão ansiosas, é como se o estômago diminuísse, fica ali apertado e não consegue comer. Outros, pelo contrário, começam a desenvolver uma compulsão, comendo, e perde o controle. Como tratar isso? Viver num mundo que não exista nenhum imprevisto, que a ansiedade ela acontece dentro do aspecto de quando o ser humano percebe que não está no controle da situação. A ansiedade, ele percebe que algo pode acontecer e ele não está lá para dar conta. Um filho que não chegou a certo horário. Isso vai gerar uma ansiedade no coração do pai, porque ele começa a concluir que está tarde demais, o filho não chegou, algo pode ter acontecido e ele vai ficando ansioso. Uma conta que tem para pagar, um emprego que você espera e ainda não obteve. Tudo isso é um problema do coração, que é resolvido com a confiança no Senhor, na soberania de Deus, sabendo que o Senhor é Deus e controla todas as coisas, e podemos encontrar paz em momentos como esse. Não tem como resolver as questões externas, mas nós podemos resolver o problema do coração, como eu já falei, que é o problema das raízes, confiando em Deus e descansando na sua providência. Aí você diz, e eu tenho como controlar isso? Nós lemos dizendo, numa aprovação maior, numa aprovação que não seja humana e que não possamos suportar. Podemos sim. Como vamos fazer isso? Lutando contra o coração? Não, só a palavra, porque ele nos engana. É a palavra de Deus que nos vai dar fundamento para vencer a ansiedade do nosso coração. O presbítero Zé Roque está fazendo aqui uma pergunta. Quando Paulo diz comer de tudo que vende no açougue, em que sentido ele está falando? Muito bom. Retornando àquela pergunta que você já tinha feito lá, né? Você está indo comprar, é certo que alguns daqueles alimentos tenham sido sacrificados. Na nossa região, por exemplo, vamos trazer para a nossa região, talvez fique mais fácil. Vamos dizer que alguém está engordando um animal para vender, um gado qualquer. E aquela pessoa ela é devota de alguém, fez ali uma promessa, fez uma consagração para que o animal, durante aquele período de engorda, se mantenha vivo, saudável, sem nenhum imprevisto, até a venda final. Então, ali houve uma certa consagração, que nós poderíamos chamar que alguém dedicou aquele animal a alguém que não foi o próprio Deus. Isso é que chama-se isso, é o que chama de ídolo, chama de idolatria. É quando você coloca algo no lugar de Deus. Ele é o único Deus. Qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus e confia nele, isso é chamado de ídolo. E aí, terminou aquele período, ele vendeu e essa carne está nos açougues aqui de Caicó. A questão é, eu vou comprar carne em Caicó ou não vou comprar? Sim, vamos comprar carne em Caicó, mesmo sabendo dessa situação, estando certo de que Deus é maior, não existe outro Deus além do Senhor e qualquer outra coisa não exercerá um poder que possa nos afetar, a não ser que seja a nossa consciência ou o escândalo na vida de outra pessoa. Então, nesse sentido, sim, eu não vou deixar de comprar as coisas assim porque
é certo que alguém os consagra a alguma outra coisa que não seja Deus. Estou comprando com meu dinheiro, o dinheiro é lícito, vai servir como meu alimento, está saudável, então não estarei prejudicando nessa questão da minha responsabilidade com a alimentação. É nesse sentido. Ok, pastor. Mais nenhuma outra pergunta? Eu quero aqui destacar também, pastor, assim, para termos o respeito sobre aqueles que decidem ter uma vida vegetariana, né? Algumas pessoas decidem se abster da carne, né? Se abster dessas alimentações em que o animal ele é sacrificado, né? Ele é morto para que possa ser consumido. Então, muitas pessoas eles optam por essa opção de não se alimentar desse tipo de alimento, não é isso? Isso, desde que ele seja uma pessoa que tem o privilégio de ter à sua disposição alimentos que forneçam toda, vamos dizer, calorias, todo o suficiente para o sustento do corpo, sem prejuízo, ele pode fazer isso. Mas se ele fizer isso apenas por uma ideologia e venha prejudicar o corpo pela carência de algo que precisamos, também é pecado. Então, veja, como eu falei, chegou um tempo que o povo de Israel, para sobreviver de um cerco, disputaram a cabeça do jumento, disputaram filhos. Então, veja, situações específicas. Então, nós devemos entender que a alimentação ela precisa ser suficiente de qualidade para manter os nossos corpos saudáveis. E que nenhuma influência externa, seja uma influência de um pensamento, como você está dizendo aí, de alguém que decidiu optar, e respeitamos isso, mas ele deve ter em mente que a sua alimentação tem que ser uma alimentação adequada, que mantenha o seu corpo saudável. Se isso traz deficiência e leva a pessoa a ter algum problema de saúde, ele deve rever o seu conceito e se submeter à manutenção saudável do seu organismo. Isso é muito importante. Lembrando que somos o templo do Espírito Santo e devemos cuidar com muito zelo. Mas não há problema nenhum se alguém optou a comer verdura, o apóstolo Paulo, ou se comer carne. Isso aí é uma questão de adiáfora, que chama, é uma questão de tanto faz. Deus não vai condenar um por causa disso. Agora, se qualquer uma dessa escolha prejudicar o corpo, aí sim, isso é pecado e nós devemos rever. Então, cada uma pessoa deve fazer essa escolha muito consciente, de maneira, diante da disponibilidade que eles têm em suas mãos. Amém, pastor. Tem sido um tema bastante relevante, né? Nessa pandemia, a gente percebeu aqui em casa que houve um aumento, um acréscimo de alimento. Estamos consumindo mais alimento. Então, deixa aqui esse equilíbrio que nós temos que manter no nosso corpo, né? Sempre tem que manter em equilíbrio para que também não falte demais, nem também fique sobrando demais. Isso mesmo, Benedito. Então, pastor, eu desejo a todos uma ótima semana, um ótimo fim de semana, vamos dizer assim. Vem aí o feriado logo aí à frente, que a gente possa se alimentar bem nesse feriado, nesses dias, que com certeza vai ter aquela reunião em família, né? Sábado, meu aniversário, então a gente tem que organizar essa alimentação para não pecar contra o Senhor. Está aí nesse equilíbrio. Então, desejo a todos uma semana na presença de Deus, com bastante alegria, com bastante moderação, que todos nós venhamos à luz da palavra do Senhor, fazer com que tudo que nós façamos para a glória de Deus. Seja, como diz a palavra dele lá em 1 Coríntios, capítulo 11, 10, 31, quer comais, quer bebais, quer que façais qualquer coisa, façai para a glória de Deus. Que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Olha aí, o presidente Miguel ainda não quer deixar a gente embora. Nada de original? Você foi provocar com essa história aí, nada do que é origem animal. Tem pessoas que realmente não comem nem ovo, né? Porque é de origem animal. Então, tem realmente aí
As pessoas escolheram modos de vida, quer dizer, na relação à alimentação, aí de forma diferente, mas a resposta para todos é aquilo que eu já disse. Qualquer uma dessas escolhas deve ter em mente a não prejudicar a saúde do corpo. Eu já vi coisas estranhas, querido. Se vocês, para ter uma ideia, tem gente que usa como terapia beber urina, que é uma espécie também, não sei se vocês já tiveram conhecimento sobre isso, é uma escolha que tem umas pessoas que fazem e temos que ter cuidado para que isso não seja pecaminoso ao prejudicar o próprio corpo. Então, a questão da alimentação é muito ampla. Até no desperdício nós devemos ter cuidado para que não estejamos desconsiderando a escassez de alimento na vida de alguns irmãos nossos. Então, devemos ter realmente muito cuidado. Tema bom, né, queridão? Vamos ficando, então, por aqui. Vamos mandar um abraço aqui rápido aqui para esse pessoal bonito que estiver, a tua mamãe Arlete, a nossa querida irmã Arlete, o presbítero J. Roque, né, o Lindon Johnson, deixou um abraço aqui, a Arlete Lucivane, um abraço, minha irmã querida, o irmão presbítero Miguel aí, a Cátia Fabiano Lagoa da Serra, Maria da Conceição aqui, esteve ligado. Boa noite, prima querida, Deus te abençoe poderosamente, viu? A Soênia, sempre ligado, o Silvio, né, o presbítero Silvio, que cooperou conosco com a sua pergunta, a minha prima Zênia, aí boa noite, prima, que Deus abençoe essa minha família querida, sempre ligado, né? A Betânia, não sei se já falei da Betânia, falei do Silvio, a Arlete já falei, do J. Roque, vamos lá, e é isso. Esses irmãos amados, um abraço carinhoso, vamos ficando por aqui, né, queridão? Sim. Pastor, antes de encerrar, vamos falar um pouco da programação aí da Igreja Presbiteriana de Caicó. Domingo, perfeito. Culto de celebração. Perfeito. Os irmãos que puderem, olha, nós estamos com oração na terça-feira, às 18h30, um momento de nos reunirmos e orarmos ao Senhor, colocando diante de Deus os nossos pedidos. Nós somos extremamente necessitados do Senhor e todos nós devemos estar diante dele, reconhecendo isso e pedindo para que ele possa atender às demandas daquilo que não podemos fazer. E domingo que vem, culto de Santa Ceia, também será o culto da Reforma. Estaremos às 19 horas no Templo Central, lembrando esse dia importante, 31 de outubro, o dia da Reforma, e será uma grande celebração para a glória de Deus, e você é nosso convidado. Então, estamos com 2 atividades presenciais, e nós continuaremos com esse canal para atender os nossos amigos, nossa família, que não pode ir ao templo aqui nas quintas-feiras, eu e você, trazendo temas pastorais aí para atender aí essas dinâmicas, a dinâmica da vida, e você pode continuar conosco. Vamos por aqui, né? Amém. Tchau, queridos. Um abração a todos.